essa história de romantização deixa a gente numa história dual, né? Ou você ama o seu filho e ama todos os lados da maternidade, ou se você reclama de qualquer coisa, você não ama o seu filho. E a gente precisa abrir esses caminhos, desromantizar a maternidade, para entender que você pode amar muito o seu filho e tá muito cansada. Eu falo isso abertamente, tem gente que fala, nossa, que estranho isso, né? Mas eu não me sentia, eu me sentia abençoada, me sentia muito grata, né, por estar gerando um serzinho, mas não foi maravilhoso. Para mim, nunca foi romântico. Pelo motivo que você falou, quando eu fiquei grávida, foi o momento mais doloroso da minha vida, foi o momento mais difícil da minha vida. Difícil em todos os aspectos. Eu tive depressão, que depois eu consegui nomear e entender que era hormonal, mas foi o momento mais desesperador. Então começou assim. Eu sou uma mulher preta, periférica, né? Então eu não conseguia, né, alcançar aquele estilo de maternidade que eu consumia, sobretudo nas redes sociais. E às vezes eu me pegava frustrada, simplesmente porque eu não conseguia, né, estar plena, amamentando, eu não conseguia fazer o quartinho dos sonhos, eu não conseguia fazer todas aquelas coisas que eu de fato consumia e entendia que era o que fazia sentido, né? E comigo não estava acontecendo, né? E sim, muito grata, mas isso não tirava de mim o direito de dizer que não estava legal. Muita gente fala, a maternidade só é real se viver no perrengue. Não, não é isso. Mas se uma vez que eu vivo o perrengue e eu digo que não vivo, ou que eu tente negar isso, não está fazendo sentido. Então, para mim, real é da forma que de fato acontece. E quando a gente começa a falar da realidade, quando a gente começa a falar da vida como uma vida orgânica, cheia de sutilezas, cheia de, sabe, com coisas bonitas e coisas feias ao mesmo tempo, quando a gente fala disso, a gente liberta as outras mulheres, porque elas sentem que o próprio sentimento é legítimo. Porque a romantização deslegitima os nossos sentimentos, né? Então eu acho muito bacana que hoje em dia existe esse movimento de as mulheres começarem a falar a partir de nós, não a partir do discurso que foi colocado e que falaram que a gente tinha que repetir. Eu não consigo romantizar a pandemia, falar que, nossa, foi uma fase de muito crescimento, para a gente está sendo uma fase de tanto crescimento, porque eu acho que a gente poderia passar sem. Mas a pandemia teve esse lado de mostrar a nossa força, no sentido de que temos que ser flexíveis, temos que reinventar, temos que inventar maneiras de estar com os nossos filhos presos em casa e ao mesmo tempo, sem a gente ficar se lamentando. Com certeza que foi o ano em que a gente mais foi pai. Até eu gravei um podcast com esse tema. Porque foi o ano em que os pais se depararam muito mais com a criação dos filhos. Mesmo aqueles pais que trabalhavam fora, de repente a criança ficava o dia inteiro na escola, só via à noite. Então, as coisas ficaram mais externadas ali, né? A única coisa boa, né? É isso que eu ia te perguntar, o positivo disso tudo. É uma coisa bem pessoal, que foi o meu trabalho na internet, que aconteceu a partir do momento que eu comecei a falar sobre esses perrengues também, que a maternidade não é igual para todo mundo, porque vivemos realidades diferentes. Sim. Eu, como uma mulher preta, pobre, periférica, a pandemia me afetou de uma outra forma, né? Para além do isolamento, para além do distanciamento. Teve essa coisa do perrengue financeiro, de não saber como seria no dia seguinte, né? Então, chegando. Posso dizer que a gente ficou mais próximo, sim, né? A conexão... Mesmo sem querer, querendo. Sim, né? A conexão aconteceu, não sei se isso foi maravilhoso, se isso foi muito bom, né? Até porque não foi uma escolha. Aí teve um lado bonitinho, que era assim, nós tínhamos os vizinhos de lado, ao lado da casa dos meus pais, em Goiânia. E aí tem um menininho, né? Na casa ao lado, mas a gente não deixava chegar perto, dava tchauzinho de longe, tava todo mundo super isolado. E aí um dia as duas crianças saíram correndo e se abraçaram. Ai, que lindo! E a gente ficou tão tocado com aquilo que a gente falou, cara, as duas famílias estão isoladas, então vamos juntar as duas famílias. E aí a Paz começou a poder brincar com o Chico, né, que era o nosso vizinho. Essa questão dos palpites vem a todo momento, né? Sim. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma mulher falando: eu ouvi dizer que depois de 2 anos o leite materno faz mal pro filho. Nossa. Mas o que eu acho que os palpites
que são aqueles que machucam mesmo, são os que vêm muito de perto. Sim. São os que vêm da nossa família, são os que vêm com as melhores intenções das pessoas que nos querem bem, mas muitas vezes estão reproduzindo aquilo que elas aprenderam. Sim, mas na minha casa, uma das coisas, né, é sobre o desfraude, por exemplo. Minha filha tem 3 anos, a Maitê, e aí muita gente pergunta, nossa, mas ela ainda usa fraldas? Então, assim, estou indo no tempo dela. Por exemplo, a amamentação. A Maitê mamou até os 10 meses, porque eu comecei a trabalhar, não conseguia mais, e ela também não se sentia, não estava mais atrativo para ela, sabe? E aí eu parei. Então, mas só foi até os 10? Então... Comigo aconteceu o contrário, né? A Maria Antônia tem 3 anos e 2 meses atualmente, e ela mama, e o irmão, que tem 1 ano e 4 meses, mama também. Uau. Né? Então, quando eu engravidei, houveram muitos questionamentos, né? Inclusive acusações de que eu ia matar o bebê que eu tava gerando, porque eu amamentava a irmã mais velha. Enfim, né? Eu tive que correr atrás dessas informações para me munir, né? Para me fortalecer e continuar seguindo com o que eu acreditava, com o que fazia sentido para mim e para minha filha, né? Minha filha tinha 1 ano e pra gente não fazia sentido naquele momento encerrar a amamentação. O que acontece na sua casa só você sabe. Se a chupeta ainda funciona, se a fralda funciona, se o chocolate pode ou não pode, se o doce pode ou não pode, se a mamadeira. Então, essa é muita informação. Eu vejo que gerações anteriores que fizeram de uma outra maneira, querendo te falar que o que você está fazendo é errado. Exatamente. E não só fazer da forma que elas conheciam, mas não permitir que a gente faça de forma contrária, né? E é muito desconfortável pra gente ter que fazer diferente e explicar, justificar o porquê das nossas escolhas. A gente precisa entender que se a gente quer criar um mundo que seja bom para todos, começando pelo princípio, criando crianças com atenção, de uma maneira amorosa, de uma maneira empática, a gente como sociedade tem que se organizar para entender que as crianças são responsabilidade de todos. E aí não é só da mãe e do pai, e aí não é só da família, é ter uma estrutura social que seja para as mães conseguirem cuidar das crianças e para todo mundo cuidar das crianças, né? Para ser responsabilidade de todos. Sejam políticas públicas, sejam modelos comunitários que sejam mais agregadores. Né? Eu acredito que nós criamos os nossos filhos para, né, fazerem parte desse mundo. Né? Então, de forma alguma, isso é uma responsabilidade exclusiva de pai e mãe. Ele vai ser entregue para viver em sociedade e a sociedade tem que estar preparada para, de fato, acolher esse ser humano que vai ser inserido, que precisa estar inserido. A mulher, quando volta para o mercado de trabalho, se ela quer voltar para esse mercado, trabalhar fora, né, de casa, ela também vai ser cobrada por isso e ela, de repente, não vai ter todos os artifícios para poder criar a criança como ela gostaria. Por exemplo, licença maternidade, que não é igual para todo mundo, né? Depende da empresa. Mas não é só da mãe e o pai. A sociedade toda, as leis têm que ser para as crianças. A estrutura social, as empresas, os espaços têm que ser para as crianças. E aí a gente entra na história da parentalidade, né, do pai, não sei como é na sua casa, mas assim, em casa, eu não gosto de usar a palavra ajuda, porque meu marido é pai, então ele faz as mesmas coisas que eu. Tudo que eu faço, ele também faz com ela. A gente se divide, né? É uma parceria. Eu sou uma privilegiada porque eu não enxergo também como uma ajuda. A gente divide as demandas igualmente ou da forma que funciona. Né? E não só as atividades, né, de casa, não só o cuidado com as crianças, mas também a carga mental, que é muito falada e que às vezes o homem ele só executa funções delegadas, né? E aí a gente acha que tá tudo bem. Não, ele tá fazendo a parte dele, mas ele é proativo, né, para fazer a parte dele. Ele é arquiteta, ele pensa na parte dele, ou ele simplesmente deita e acorda, espera, né? você pedir. Exatamente, né? Eu gosto muito desse termo, cooperação, dessa ideia de cooperação, que eu acho que deveria ser ampliada, né? Não só para a mãe e o pai, mas para a sociedade. Estamos cooperando na construção de uma sociedade que seja mais amorosa, mais justa, mais igualitária, mais empática, né? Esse discurso da anulação da mulher está muito rodeado de umas outras coisas sobre as quais a gente precisa falar, que é a sobrecarga materna
e que é a maternidade como um trabalho, e ele não sendo reconhecido como trabalho, e a mulher que cuida dos filhos não é reconhecida como estar fazendo alguma coisa, né? Quando você falou que a sociedade e tudo tá ligado a isso, vai engolindo essa mãe. Então, para aquelas pessoas que querem, por exemplo, se ela é feliz assim, tá tudo bem, porque para mim o que tudo isso tem que ter um objetivo final, essa mãe feliz. Então, se ela trabalha e é feliz, ótimo, né? Mas a sobrecarga é muito grande. E essa coisa do corpo, eu fui muito cobrada porque antes da maternidade eu era musa fitness, né? Eu era, né, academia e dieta. E depois, né, que eu tive os meus filhos, eu tive 3 filhos, 3 gestações, Próximo, né? Eu fui muito cobrada para voltar ao corpo de antes. Nossa, Andressa, mas você tinha um corpo maravilhoso. Sim, inclusive não tinha filhos nessa época. Hoje eu tenho filhos, a minha história é outra, o meu corpo faz parte dessa história. E hoje eu olho pro meu corpo e falo, caraca, hein? O que tu fez? Quanta criança incrível você colocou nesse mundão. A gente vê como nós somos medidas. E a gente entende o que é esse lugar social que colocaram para a mulher também. Que a mulher tem que ser sempre bela. E bela não é da beleza, é do padrão. E por quê? A quem que isso serve? Por que que a mulher tem que sempre atender esse padrão que não é exigido dos homens? E hoje eu fico muito feliz em ver que eu me sinto mais bonita e eu me sinto dona da minha história. E ela está inscrita no meu corpo. Os meus próximos passos dentro desse universo materno que estou inserida é continuar fazendo o trabalho que eu venho fazendo, me redescobrindo a cada dia, né? Tentando avançar casas dentro da minha realidade, tentando mostrar para minha filha, construir, né, nela, plantar nela coisas boas. É isso, seguir com os meus planos, meus projetos pessoais, sabendo que os meus projetos pessoais incluem a paz, incluem a minha filha, que ela não sofra questões que eu sofri e que a gente possa abrir esses caminhos. Eu espero, ao máximo, abrir os caminhos para minha filha ter um mundo melhor. Perfeito.